Oi pessoal, sejam bem-vindos. Somos a equipe da temática 3, a qual iremos tratar sobre o registro do empresário e escrituração do empresário, abordando sobre o registro público de empresas mercantis, juntas comerciais, DREI, estrutura, funcionamentos e livros empresariais. Do registro do empresário. O registro é o primeiro ato para a condição de empresário. O registro é realizado nas juntas comerciais, cada unidade da federação possui a sua. Com o registro, será resguardado os princípios diretrizes norteadoras do registro empresarial, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas, inserindo e atualizando suas informações na forma de cadastro. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. A inscrição produz efeitos imediatos, logo, assim que inscrito, você já toma posse da condição de empresário. Segundo conclama o artigo 968 do Código Civil, a inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens. A firma, com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, o objeto e a sede da empresa. A inscrição será tomada por termo no livro próprio do Registro Público de Empresas Mercantis e obedecerá ao número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos. Por fim, cabe ressaltar que sem a inscrição na junta comercial, a sociedade é considerada irregular, submetendo-se a regras da sociedade em comum, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, artigo 990 do Código Civil. Contudo, as sanções impostas pela falta de inscrição não se limitam a essa responsabilidade. O empresário regular sujeita-se a sanções de natureza fiscal e administrativa. Da escrituração do empresário. Preliminarmente, cumpre destacar que todos os empresários individuais ou coletivos devem escriturar suas obrigações, observada a dispensa do artigo 1179, parágrafo 2º do Código Civil. Mas afinal, o que é? É um sistema de contabilidade mecanizado em que se registra todos os fatos ocorridos em uma organização ou empresa. Em miúdos, é lançar nos livros instrumentos de escrituração adequados, com base em documento hábil, as operações que o empresário realiza no desenvolvimento de suas atividades e os reflexos que delas decorrem. Aqui, os empresários estão obrigados a seguir o sistema de contabilidade à luz do interesse dos sócios e de terceiros, fisco e credores, mas cabe ressaltar que é também o instrumento de defesa do empresário, uma vez que comprova a regularidade da entidade, permitindo ao empresário fazer prova em juízo quando necessário. Perante o Livros empresariais, escrituração. De início, vemos o que dispõe o artigo 1179 do Código Civil. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Vista sua previsão legal, que também discorre nos artigos seguintes ao 1179, os livros empresariais são essenciais para registrar a escrituração das empresas, possuindo estes caráter administrativo, documental e fiscalizador. Neles, o empresário deve constar as informações do dia a dia da empresa. É de suma importância e sua escritura irregular pode ser considerada crime em caso de falência ser decretada, conforme aduz artigos 187 e 180 da Lei 11.101 de 2005. Curioso e importante evidenciar que os livros empresariais no âmbito penal são equiparados a documentos públicos. Assim sendo, podendo ser tipifica como falsificação, conforme artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal. As informações contidas nos livros poderão ser utilizadas tanto pelo próprio empresário para melhoramento administrativo, uma vez que, contendo maiores informações registradas, poderá planejar melhor o rumo de sua empresa e, principalmente, a questão orçamentária. No âmbito documental,
Este poderá ser utilizado, por exemplo, como ferramenta de provas que poderão ser utilizados tanto a favor, artigo 418 do Código de Processo Civil, como também contra o empresário, artigo 417 do Código de Processo Civil, visto que poderão ser exigidos perante as autoridades governamentais. Por outro lado, também serão utilizados para fiscalizar a atividade empresarial. Em relação à autenticidade dos livros, esta deverá ser feita pela junta comercial. Por via de regra, os livros empresariais são sigilosos, de acordo com o artigo 1190 do Código Civil. No entanto, tal sigilo não valerá nos seguintes casos: perante a Previdência, perante o fisco, autoridade fazendária, em caso de quebra de sigilo por decisão judicial, artigo 191 do Código Civil. Neles, o empresário deve constar as informações do dia a dia da empresa. É de suma importância e sua escritura irregular pode ser considerada crime em caso de falência ser decretada, conforme aduz artigos 187 e 180 da Lei 11.101 de 2005. Curioso e importante evidenciar que os livros empresariais no âmbito penal são equiparados a documentos públicos. Assim sendo, podendo ser tipifica como falsificação, conforme artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal. As informações contidas nos livros poderão ser utilizadas tanto pelo próprio empresário para melhoramento administrativo, uma vez que, contendo maiores informações registradas, poderá planejar melhor o rumo de sua empresa e, principalmente, a questão orçamentária. Do Registro Público de Empresas Mercantis, DRE. Visando a segurança e publicidade dos atos e negócios jurídicos, o Estado criou um sistema próprio de registro público. A ciência atos é dado, na atividade empresária, pelo Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das juntas comerciais. O Registro de Empresas Mercantis e atividades afins é construído por 3 órgãos: o Departamento de Registro Empresarial e Integração, juntas comerciais e delegacias das juntas comerciais. Juntas comerciais. Junta comercial é o órgão responsável por registrar e validar as atividades empresariais que aconteçam no território nacional e é regulamentada pelo Departamento Nacional de Registro e Comércio, sendo também subordinada à Secretaria da Fazenda de cada estado. Quanto à estruturação das juntas comerciais, o artigo 9º da Lei 8.934 de 94, referente à sua organização, nos traz o seguinte: a estrutura básica das juntas comerciais será integrada pelos seguintes órgãos: a presidência como órgão diretivo e representativo, o plenário como órgão deliberativo superior, as turmas como órgãos deliberativos inferiores, a secretaria-geral como órgão administrativo, a procuradoria como órgão de fiscalização e de consulta jurídica. Na junta comercial, segundo o artigo 11, caput da Lei 8.934 de 94, os membros que decidem sobre os atos de registro e que compõem as turmas e o órgão plenário são chamados de vogais e possuem mandato de 4 anos, sendo permitido somente uma recondução. Ainda sobre a estruturação temos as turmas compostas por 3 vogais, a secretaria-geral com titular sendo o secretário-geral nomeado pelos governadores e que terá o papel de executar os serviços de registro e administração da junta. A procuradoria, sendo esta composta por um ou mais procuradores e chefiada pelo procurador que for designado pelo governador do estado ou do Distrito Federal, cabendo fiscalizar e promover o fiel cumprimento das normas legais e executivas, entre outras. Em relação à sua função, temos principalmente a de armazenar, organizar e realizar registros de companhias para que possam, assim, exercer as suas atividades de forma legal, abertura de empresas e pesquisar a disponibilidade de sua razão social. Ademais, estão entre as funcionalidades das juntas comerciais a alteração das informações da empresa. É o caso da fusão de companhias ou exclusão de sócios, por exemplo. É sabido que o registro da empresa na junta é algo essencial. Este pode ser feito de forma presencial ou virtual.
onde se emita a esta o número de identificação de registro da empresa. Dessa forma, a seguir, temos as empresas que precisam fazer seus registros nas juntas. São elas consórcios, cooperativas, sociedades empresárias limitadas, sociedades empresárias anônimas, empresário individual e a empresa individual de responsabilidade limitada. Ficamos por aqui, esperamos que tenham gostado e nossa equipe é composta por Cícera Larissa, Darlan da Costa, Larissa Moreira e eu, Maria Elizabeth, da disciplina de Direito Empresarial 1 com a professora Daniele Clemente. Tchau, tchau e até mais!